Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Live do Roni. Esse é o episódio 43 e aqui eu explico várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é limite do tipo 0/0, mas não é qualquer limite, é o limite envolvendo raiz com índice alto, né? Por exemplo, raiz quarta, raiz quinta. Isso não é um limite simples de resolver. Mas siga comigo aqui até o final, porque eu vou passar um padrão para vocês e vocês vão conseguir resolver esse limite aqui de cabeça. Em menos de 2 segundos vocês vão saber a resposta desse limite. Então bora começar. O que é limite do tipo 0/0? Tem vários tipos de limites, né? Se você substituir e o resultado o 0/0, você vai cair no tipo 3. É o que eu gosto de chamar de tipo 3, tá? Tem vários outros tipos. O meu método de ensino é a identificação de padrões. Então eu faço centenas de exercícios e gosto de ir classificando em vários tipos e tal. Então, daqui a pouco eu vou explicar aqui quais são os tipos de limites que eu coloquei, tá? Eu gosto de chamar o tipo 0/0 de tipo 3, mas isso não é formal, tá? É uma coisa que eu criei, que eu inventei. Para você passar em cálculo de primeira, eu sempre recomendo que você estude tentando reconhecer padrões no cálculo. Isso facilita demais a sua vida. Olha só, em qualquer tipo de limite, substitui o x pela tendência do x. O x tende a 1. Aonde tem x eu coloco 1. Então, vai ficar raiz nona de 1, raiz sétima de 1. Raiz de qualquer índice de 1 vai dar 1, né, gente? É tipo, você sabe o que é raiz nona de 1? É tipo assim, que número que elevado a 9 vai dar 1? Porque a radiciação é ao contrário da potência, né? Que número elevado a 9 que vai dar 1? Então, para quem não tem costume de trabalhar com radiciação, ó, raiz de qualquer número de 1 vai dar 1. Beleza? Então, se a gente resolver esse exercício, vai ficar 1 menos 1 em cima, 1 menos 1 embaixo, que é 0/0. Portanto, é um limite do tipo 0/0, que tem uma técnica bem específica para resolver. Normalmente a gente tenta manipular a função, né? Agora, você pode perceber que esses 4 exercícios que eu pus aqui, olha, o padrão é o mesmo, eu só alterei o índice, né? Aqui é raiz com índice 3, raiz com índice 10, mas vai dar 0/0 em cada um deles. Então, é muito fácil identificar se o limite é do tipo 0/0 ou não. É bem simples. É só você substituir o x, e se você tiver uma calculadora, você pode até colocar esse valor numérico na calculadora. Se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que ganhar tempo. Porque a prova, né, tem 1h30 para fazer uma prova, normalmente é grande, é difícil, né? Então, cada segundo conta. Se puder usar a calculadora na sua prova, use calculadora, tá bom? Não fica perdendo tempo. Se pode usar a calculadora, você não precisa de ficar revisando matemática básica, como é que faz divisão de números decimais, por exemplo, propriedade de fração. Monta a expressão, põe na calculadora e aperta igual. Isso para quem tem dificuldade em matemática básica, né? A calculadora é uma grande vantagem. Agora, se não puder usar a calculadora na sua prova, aí você tem que ser muito bom em matemática básica. Enfim. Produtos notáveis. Você sabe o que é um produto notável? Isso aqui é uma matéria famosa de álgebra, tá? Por exemplo, esse aqui é um produto notável famoso. É o A2 menos B2. A2 menos B2 pode ser escrito como A mais B vezes A menos B. Por que isso é um produto notável? Olha só. É fácil demonstrar, então eu vou mostrar aqui para vocês. A menos B, A mais B. Para você resolver isso, tem que usar aquela propriedade distributiva da multiplicação. A vezes A vezes B. Então fica A ao quadrado mais AB. Depois você multiplica todo mundo por B. Fica B vezes A, B vezes B. Então menos BA
menos b ao quadrado. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Propriedade da multiplicação. Então eu posso escrever esse BA como se fosse um AB. É a mesma coisa. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber aquelas propriedades básicas de adição, multiplicação. Eu já vi muito aluno que travou na hora da prova por causa de coisas simples. Então, se eu tenho A vezes B vezes C, eu posso escrever A vezes C vezes B, a ordem não importa, tá? Porque está todo mundo multiplicando. E quando não tem sinal, galera, para quem tem muita dificuldade aí, ó, em álgebra, quando não tem sinal, quando escreve assim, ó, A, B, C, isso é A vezes B vezes C. Beleza? Tem que saber essas coisas. Enfim, bora continuar aqui. Perceba que A mais B cancela com A mais B, né? Está subtraindo. Pô, 10 menos 10 dá 0, né? Da mesma forma, A menos B menos A... Peraí. AB menos AB corta, vai dar 0. Então, eliminando esse termo, vai sobrar A2 menos B2. O que é um produto notável? A ideia é, em vez de você passar por todo esse procedimento aqui para chegar em A2 menos B2, você vai direto. Entendeu? Você vai direto para cá. É tipo uma regra. Você vai usar tanto que você já vai decorando. Por exemplo, se aparece x mais 3, que multiplica x menos 3, quem é o A? X. Quem é o B? 3. Então isso aqui pode ser escrito como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Aí, rapidamente, você já chega na resposta. Sacou? Esse tipo de questão que eu expliquei para vocês, ó, isso aqui é uma questão de demonstração. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber demonstrar as fórmulas. Depende do seu professor. Tem professor que cobra muita demonstração na prova. É um estilo completamente diferente. Mas isso é mais raro, tá? A maioria dos professores demonstra em sala, mas não cobra demonstração na prova. Então, cuidado, você tem que descobrir qual é o estilo do seu professor. Fechou? Qual é a maior aplicação de produtos notáveis? Galera, sempre que aparece uma raiz quadrada, mais alguma coisa, a gente pode usar esse produto notável para cancelar a raiz. Por quê? Se você pegar a raiz quadrada de x e elevar a 2, isso aqui vai dar x. É assim que você cancela uma raiz, né? Se você tem uma raiz cúbica de x e eleva a 3, isso aqui vai dar quanto? X. Se você tem raiz quarta de x e eleva a 4, isso aí vai dar quanto? X. Então, uma técnica muito útil em álgebra é chamada de racionalização, quando você elimina a raiz. Aí é o seguinte, você tem que saber esse produto notável aqui, diferença de dois quadrados. Quem é o A, quem é o B? Acompanhe a cor que fica mais fácil. O A é a raiz de x e o B é 3. Então é como se fosse A menos o B. Entendeu? Aí você teria que multiplicar por quanto? Você vai multiplicar por A mais B. Ou seja, raiz de x mais 3. Só que você pode, do nada, se você tem lá um número, por exemplo, 100, do nada você vai e multiplica por 2. Pode fazer isso? Você está mudando o valor. Para você passar em cálculo de primeira, anota isso no seu caderno. Manipulação algébrica, tem várias coisas que você pode fazer. Você só não pode mudar a função. Você não pode mudar a expressão. Então, aqui é 100. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, todo mundo concorda comigo que isso continua sendo 100? Porque 2 dividido por 2 é 1. E 100 vezes 1 vai dar 100. Entendeu? Então, uma das técnicas mais famosas de manipulação algébrica é multiplicar por 1. Só que 1 é alguma coisa dividido por alguma coisa. Entendeu? A gente vai eliminar a raiz no numerador, só que você vai ter que dividir pelo mesmo termo. Vocês entenderam por que isso acontece? Se eu não dividir,
eu estou alterando a expressão. Aí vai dar problema. Então, vai ser assim, ó. A mais B, A menos B, esse vai ser o numerador, né? Vou escrever de novo aqui pra gente ir com muita calma. Raiz de x menos 3, que multiplica a raiz de x mais 3. Isso no numerador. E no denominador, a gente tem raiz de x mais 3. Perceba que eu posso cortar, né? Isso é a mesma coisa de raiz de x menos 3. Só que o numerador, a gente pode escrever ele como quadrado do primeiro, ou seja, raiz de x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. E como eu já expliquei, quando você eleva a raiz quadrada a 2, você corta a raiz. Então vai ficar raiz de x ao quadrado é x, 3 ao quadrado é 9. Fica x menos 9 dividido por raiz de x mais 3. Essa é a resposta. É uma forma de escrever essa função, né, essa expressão, de uma forma diferente. E a gente vai usar muito isso em limites. Isso chama manipulação algébrica. Beleza? Sempre que tiver raiz quadrada mais ou menos alguma coisa, você vai aplicar exatamente essa estratégia aqui. Isso também é chamado de racionalização. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber também eliminar raiz cúbica. Quando é raiz quadrada, você vai usar esse produto notável. Quando é raiz cúbica, você vai ter que usar a diferença de 2 cubos. Olha bem para essa forma. Você vai pegar A menos B, A2 mais AB mais B2. Beleza? Não vou demonstrar essa forma porque ela é um pouco mais complicada. Você pode fazer por divisão de polinômios, tem várias formas de demonstrar isso. Mas se você quiser conferir, se você multiplicar todo mundo aqui, ó, multiplica todo mundo por B, multiplica todo mundo por A, você vai ver que a resposta vai dar exatamente A ao cubo menos B ao cubo. Isso é um outro produto notável. E a principal aplicação dele é eliminação de raiz cúbica. Só que agora, você vai ter que ficar mais esperto, porque você vai ter que... É mais difícil de ver do que a diferença de quadrados. Aqui é só A e B. Né? A mais B, A menos B. Aqui não. Aqui você tem A2 mais AB mais B2. Então você tem que ter um pouco mais de atenção. Primeiro passo, identifica quem é o A e quem é o B. Está escrito A menos B. Eu já tenho aqui, ó, A menos B. Todo mundo consegue perceber que raiz cúbica menos 8 é a raiz cúbica de... Não, eu vou pôr 2 aqui, tá, gente? O 2 aqui vai ficar melhor. Raiz cúbica de x menos 2. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Isso aqui, olha, é o meu A menos B. É essa parte. Eu já tenho aquele primeiro termo ali. Agora eu tenho que multiplicar por A2 mais AB mais B2. Quem é o A? Raiz cúbica de x, né? Então, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado mais AB. Multiplica o A com B. É positivo, tá, gente? Não vai pôr esse negativo aqui, não. Esquece o sinal. Se você quiser anotar antes, ó, o A é raiz cúbica de x. E o B, nesse caso, ele é 2. Então é só jogar na fórmula. A ao quadrado é raiz cúbica ao quadrado. A vezes B. Quanto que é raiz cúbica de x vezes 2? Vai dar 2 raiz cúbica de x. Ó. 2 raiz cúbica de x. Mais B2. Quem é B? 2. 2 ao quadrado é 4. Já vou pôr 4 de uma vez. Pronto. Se eu fizer isso, concorda que no numerador vai ficar A menos B, que multiplica A mais AB mais B2? Então, no numerador, eu vou conseguir eliminar a raiz. Por quê? Porque isso é diferença de cubos. Então, vai ficar A ao cubo, que é a raiz cúbica de x, ao cubo, menos o 2 ao cubo. É só jogar na fórmula, entendeu? A mais B, que multiplica A2 mais B2
A2 mais AB mais B2 é igual a A ao cubo menos B ao cubo. Então, essa estratégia de eliminação de raiz cúbica é muito comum nas provas de cálculo. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque não sabia esse produto notável aqui. É muito comum isso nos limites, né? Quando aparece uma raiz cúbica de x, você vai usar exatamente essa estratégia. O que está faltando aqui, galera? Como eu já expliquei, se você multiplica em cima, você tem que dividir pelo mesmo termo. Entendeu? Eu multipliquei e dividi pelo mesmo termo. O nosso objetivo era aparecer diferença de cubos no numerador. Só que o denominador vai ser esse. Entendeu? O denominador vai ficar uma coisa feia mesmo. E agora? Quanto que é a raiz cúbica de x ao cubo? Raiz cúbica de x ao cubo vai dar x. E 2 ao cubo é 8. Esse era o nosso objetivo. Eliminar a raiz cúbica em cima. E embaixo, normalmente, aparece uma coisa mais difícil. Isso aqui é comum. Tá bom? Fechou. Então, eu expliquei como que você elimina a raiz quadrada, como que elimina a raiz cúbica. E se for uma raiz quarta? E se for uma raiz quinta? Raiz sexta? Dá para eliminar qualquer tipo de raiz. Tá bom? Vou te mostrar um padrão aqui dessa forma. Vê se você consegue perceber esse padrão. A melhor forma de você estudar e conseguir passar em cálculo de primeira com tranquilidade é aplicar a técnica de identificação de padrões. Olha que interessante. A2 menos B2 vai ficar A menos B, A mais B. A3 menos B3 fica A menos B. Aí vem A2 mais AB mais B2. Vamos pegar o próximo. A quarta menos B a quarta. Fica A menos B. A ao cubo. A2B. AB2 mais B ao cubo. Vocês conseguiram perceber o padrão? Tenta acompanhar a cor do que está em preto, que é o A, e o que está em vermelho, que é o B. Tem um padrão bem legal aqui. A quinta menos B a quinta. O A menos B continua e vai multiplicar. A quarta, A ao cubo B, A2B2, AB3 e B a quarta. Vocês perceberam que o A começa a quarta e depois vai diminuindo o grau? Fica A ao cubo, A ao quadrado, A, depois não tem o A, que é o A elevado a zero, né? E o padrão do B, ele começa, né? B elevado a zero, que é quando não tem B. Depois fica B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 3, B elevado a 4. Se você consegue enxergar esse padrão, você consegue lembrar de qualquer uma das fórmulas. Entendeu? Você não precisa decorar, é só identificar o padrão. Então, A sexta menos B a sexta. Você poderia usar isso aqui para eliminar uma raiz sexta, por exemplo. Fica A menos B, que multiplica, aí começa com A quinta e vai diminuindo. A quarta, A ao cubo, A ao quadrado, A, depois tira o A. Depois, e o B? Fica B elevado a zero, né? É como se tivesse um B elevado a zero aqui, que é igual a 1. Se aparecer A elevado a 7 menos B elevado a 7, mesmo padrão. A menos B, aí fica A sexta, A quinta, A quarta, A ao cubo, A ao quadrado, A. E depois o A elevado a zero, né? Deixa eu colocar um A elevado a zero só para terminar o padrão. E a mesma coisa com B. Fica B elevado a zero. Vou colocar um B elevado a zero aqui, que é o próprio 1, né? B elevado a zero, fica B ao quadrado, B ao cubo, B a quarta, B a quinta, B a sexta. Então, esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Identificação de padrões. Normalmente, lá no colégio, você aprende só isso aqui, ó. Mas agora você está no ensino superior. As coisas começam a ficar mais divertidas. Ó, quais são os tipos de limites que existem? Isso aqui foi eu que criei, tá, gente? Você não vai achar isso no livro, não. O primeiro tipo é o tipo da imagem. É quando você substitui a resposta a um número. O segundo tipo é o número sobre zero. Quando você substitui e a resposta é um número sobre zero. O tipo 3 é o zero sobre zero. É o que a gente está vendo aqui nessa live. O tipo 4
é quando tem uma função em partes, ou seja, limite de uma função em partes. Em cada intervalo você tem funções diferentes. Tipo assim, a função é x² mais x, elevado a x, depois x mais 3. Aqui o x é menor que 0, aqui está entre 0 e 3, e aqui o x maior do que 3. Aí, essa é a função f de x. Se ele pedir o limite quando o x tende a, sei lá, 3 da função f de x, a f de x é uma função em partes, né? Então vai cair no limite do tipo 4. O limite do tipo 5 é quando o x tende a infinito. É fácil de identificar. O tipo 6 é quando você tem que usar o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. O tipo 7 é o teorema fundamental exponencial. A gente trabalha muito para calcular limite com ln, quando você tem e elevado a x, 3 elevado a x dentro do limite. O tipo 8 é o teorema, isso aqui chama limite fundamental exponencial, e isso aqui é limite fundamental trigonométrico. Esse é o nome, tá? Do tipo. O tipo 8, ele é usado para resolver limites que têm trigonometria. Então, por exemplo, limite quando x tende a 0 do cosseno de x menos 1 dividido por x². Como é que resolve isso? Vai cair no tipo 8, que é um limite trigonométrico. Um outro exemplo, se você tiver limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso aqui vai cair no tipo 7, porque é uma função exponencial. Se cair algo do tipo limite quando x tende a infinito de 1 sobre x vezes o seno de x. Normalmente, quando aparece seno de infinito, a gente tem que usar o teorema do confronto. Enfim, para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante. Vai cair um exercício aleatório na sua prova, e a primeira coisa que você vai fazer é qual é o tipo desse limite. E em cada um desses tipos tem uma estratégia específica para você resolver. Quando você conhece essa estratégia, você não fica perdido. Você não fica errando no exercício à toa, você já sabe. Exercício do tipo 3 eu vou resolver assim. Você não fica tentando fazer, você não fica desesperado. O primeiro passo é identificar qual é o tipo do limite. Esses tipos aqui, ó, o tipo 6, 7 e 8, eles são mais avançados, tá? Não é todo professor que cobra. Agora, os tipos 1, 2, 3, 4 e 5, caem em quase todos os lugares, caem esses 5 tipos. Agora, tem mais 3 tipos. Eles são mais avançados também. O tipo 9 é definição de derivada. Você tem que calcular aquele limite com h tendendo a 0 de f de x mais h menos o f de x sobre h. É um limite mais complicadinho de resolver. Tem também a regra de L'Hopital, que é uma matéria que você tem que saber derivar. Isso aqui, olha, você usa derivadas para resolver o limite. É uma estratégia completamente diferente. E tem ainda, eu diria que esse aqui é o mais avançado de todos. É a definição de integrais. Isso aqui é muito raro o professor cobrar. Você tem que usar aquela soma de rima. Isso aqui é definição de integrais. Muitas vezes eu já vi exercícios em que ele pede para resolver uma integral definida pela definição. Então, por exemplo, integra para mim de 0 até 2, só que pela definição. Aí você vai ter que usar limite para resolver essa integral. Enfim, eu mostrei aqui todos os tipos, tá? Mas na live de hoje a gente vai focar no limite do tipo 0 sobre 0. Se você quer que eu aprofunde mais em algum desses outros tipos, põe aqui nos comentários, tá? Só lembrando que você não vai achar isso em outro lugar, não. Isso é uma coisa que eu criei na prática, né? No campo de batalha. Depois de fazer centenas de exercícios, eu descobri esses padrões. Agora, uma dica. Em cada um desses tipos aqui, você consegue subdividir mais. Por exemplo, o tipo 3, que é o que a gente está vendo nessa live aqui, ele é mais complicado, ele tem mais variações. Então, eu pego o tipo 3 e divido ele em 4 tipos. Por exemplo, tem o tipo 1,
que é só você expandir usando produtos notáveis e tal. Eu chamo de expansão. Tem o tipo 2, que é quando aparece um polinômio. Você tem polinômio em cima, polinômio embaixo. Aí normalmente a gente usa divisão de polinômios para resolver. E tem técnicas mais... Deixa eu escrever direito aqui. Polinômio. Tem técnicas mais rápidas, né, de resolver do que a divisão de polinômios. Enfim, o 3 é quando você tem radical. O 3 é quando aparece... É o que a gente está vendo hoje. É quando aparece radiciação. Beleza? Então, dica para você estudar cálculo. Sempre tenta identificar os padrões. Tenta identificar modelos de resolução que resolvem vários exercícios ao mesmo tempo. Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Quais são as maiores dúvidas dos alunos? Olha, muito aluno pensa que não vai conseguir passar em cálculo porque tem uma base fraca em matemática. Mas nem sempre é assim. Você sabe o que vai fazer você não passar em cálculo de primeira? Desistir. Isso eu te garanto. Se você desistir, se você parar de ir na aula, se você parar de estudar, né? Aí, isso aqui realmente vai impedir você de passar em cálculo. Agora, não saber a matemática básica não vai te impedir. Sabe por quê? Porque você tem que saber a matemática básica? Tem, mas isso é só um pouquinho. Parece que é muita coisa. Não, você tem porcentagem, número decimal, fração, tem um monte de coisa em matemática básica. Mas olha, você tem que saber muito pouco de matemática básica para passar em cálculo de primeira, se você usar a técnica de identificação de padrões, porque você consegue fazer os exercícios mais rápidos. Então, pode parar com essa bobagem, tá? Tá com a base fraca, não tem problema. A gente consegue... Sério, você tá com a base fraca em matemática? Em 2 dias eu resolvo isso. Em 2 dias a gente resolve... Eu te passo tudo que você precisa saber de matemática básica para passar em cálculo. Não é para você dominar a matéria de cálculo, para virar professor de matemática, não. Eu acredito que todo mundo que está me vendo aqui quer passar em cálculo. Só isso. Quer passar em cálculo e nunca mais essa matéria de novo, né? Então fica essa dica aí. Identificação de padrões, galera. Padrão é a palavra-chave aqui. Você tem que acostumar o seu cérebro, você tem que criar o hábito de identificar o padrão em todas as matérias de cálculo. Limite, derivada, integral, tem série e sequência, equações diferenciais, tem limite, derivada, integral com vetores, com matrizes. Em qualquer matéria de cálculo, sempre existem padrões. Sempre tem um jeito mais fácil de resolver do que aquele jeito convencional. Bora resolver esse limite aqui de 3 formas diferentes? Porque agora que eu fiz essa revisão, eu acho que vocês vão conseguir entender. A lógica aqui, galera, primeiro passo é substituir. Só que isso eu já fiz com vocês. Vai ficar 1 menos 1 em cima e embaixo. Então é o limite do tipo 0 sobre 0. A primeira resolução que eu vou fazer, eu vou racionalizar. Ou seja, eu vou eliminar a raiz quarta de cima e eliminar a raiz quinta de baixo. Vou fazer aqui passo a passo com vocês. Olha só. Sempre que tem um exercício do tipo 0 sobre 0, você vai quebrar ele. Você vai pegar o numerador e vai manipular. Pega o denominador e manipula de forma separada. É como se fossem 2 exercícios independentes. Primeiro você manipula o de cima, ou seja, escreve ele de outra forma. Depois você manipula o de baixo. Tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica, para você passar em cálculo de primeira, anota aí. Limite do tipo 0 sobre 0, você tem que saber qual é o termo que zera. E isso dá para fazer em segundos. Se o x tende a 1, o termo que zera é x menos 1. É fácil. Por quê? Deixa eu mostrar outros exemplos. Se o x tende a 3, qual é o termo que zera? X menos 3. Porque se você substituir o x por 3, vai dar 0. Entendeu o que eu chamo de termo que zera? Se o x tende a menos 2, qual é o termo que zera? X mais 2. Entendeu? Por quê? Substitui menos 2 aqui. Fica menos 2 mais 2, que é 0.
E se o x tender a zero? Se o x tender a zero, aí o termo que zero é x mais zero, né? Que é igual a x. Ou seja, se o x, caso geral, se o x tende a A, você vai escrever x menos A. Esse é o termo que zera. O termo que zera nesse caso é o x menos 1. Então, antes de começar o exercício, nosso objetivo é encontrar o x menos 1 em cima e o x menos 1 embaixo. Esse negócio está dando 0 sobre 0? Então, existe o termo que zera em cima e existe o termo que zera embaixo. É só a gente descobrir e depois cortar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou cancelar essa raiz quarta com o objetivo de fazer aparecer o x menos 1. Tem que aparecer o x menos 1 em algum lugar. Vamos lá. Eu vou usar esse produto notável aí, que é a diferença, né, de a quarta menos b a quarta. O a, eu vou anotar aqui no cantinho para ficar mais claro. Nesse caso aqui, o a vai ser a raiz quarta de x e o b vai ser igual a 1. Como que você elimina essa raiz? Vai ficar, segue a fórmula a ao cubo, a2b, ab2 mais b ao cubo. Então, esse é um produto notável, tá? A ao cubo vai ficar a raiz quarta de x ao cubo, mais a ao cubo b. Então, vai ficar a ao cubo não, né? A ao quadrado b. Raiz quarta de x ao quadrado vezes b. Só que o b é 1. Então, multiplicar por 1, nem precisa colocar, né? Depois fica AB2. Quem é o A? O A é a raiz quarta de x. E quem é o B? O B é 1. Ok? Eu vou colocar o 1 aqui, só para vocês entenderem. Aqui fica vezes 1, aqui fica vezes 1 ao quadrado, depois B ao cubo. Então fica 1 ao cubo. Só que esse 1 não faz a menor diferença, né? Agora, a grande sacada é que você não pode chegar aqui e simplesmente multiplicar todo mundo por esse termo. Você vai ter que dividir pelo mesmo termo. Né? É como se você estivesse multiplicando por 100 e depois divide por 100. O resultado é o mesmo. Né? Se você multiplica ou divide, você não altera o resultado. Então, deixa eu colocar um pouquinho de espaço aqui. Eu vou escrever esse negócio de novo, tirando esse tanto de 1 que tem aí. Porque esse tanto de 1 me incomoda. Eu odeio ficar colocando 1 quando não precisa. Então aqui fica mais 1. Eu só coloquei 1 ali para ficar mais didático. E embaixo também, né? Esse é o termo que a gente vai multiplicar para racionalizar. Todo mundo concorda que em cima eu tenho A menos B que multiplica A3, A2B mais AB2 mais B3? É exatamente essa fórmula aqui, ó. Quando isso acontece, você pode escrever A quarta menos B a quarta. Essa é a grande sacada. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Eu fiz essa multiplicação para poder escrever o numerador como A quarta, ou seja, a raiz quarta de x elevado a 4, menos o b a quarta. O b é 1, então fica 1 a quarta. O numerador é esse, e o denominador não muda. O denominador fica essa coisa grande mesmo. É isso aqui. Ok? Agora, gente, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber um pouquinho de matemática básica, né? Raiz quarta de x a quarta, isso aqui é igual a x. O nosso objetivo todo aqui por trás era cancelar essa raiz quarta. Então, vai ficar raiz quarta de x menos 1, né? Raiz quarta de x é x. E 1 a quarta é 1. Olha aqui, será que podemos parar por aqui? Podemos, porque a gente encontrou o termo que zera. A gente já sabia quem era o termo que zera antes de começar o exercício. Entendeu? O denominador ficou uma coisa mais complicadinha, mas não tem problema. Porque a gente conseguiu encontrar o termo que zera. Agora, a gente vai para um outro exercício. Tudo isso aqui que a gente fez foi a manipulação do numerador. Agora a gente vai trabalhar só com o denominador. Mesmo objetivo, eu quero encontrar o termo que zera.
Então vamos lá. Esse produto notável aqui é A quinta menos B a quinta. Fica A menos B, A quarta, A3B, A2B2, AB3 e B a quarta. Tem um padrão muito legal para você decorar essas fórmulas. Então vamos lá. É o mesmo esquema, muito parecido com a raiz quarta. O nosso objetivo aqui é eliminar a raiz quinta. Então a gente vai multiplicar por... Primeiro descobre, né, quem é o A e quem é o B. O A é a raiz quinta de x. E o B é igual a 1. Todo mundo entende isso? A menos B. Nesse caso, você tem raiz quinta de x menos 1. Então tem que descobrir quem é o A e o B. Agora é só jogar na fórmula. O A é raiz quinta, o B é igual a 1. Então vai ficar A quarta é raiz quinta de x elevado a 4. Mais A ao cubo é raiz quinta de x elevado a 3. Vezes B. O B é 1. Eu não vou nem colocar o B. Depois, raiz quinta de x elevado a 2. Depois, só o A. Então, raiz quinta de x. Depois, só tem o B. Pronto. Esse é o termo que você vai multiplicar em cima. Como eu já expliquei, você não pode só multiplicar, né? Você tem que dividir também pelo mesmo termo. Então, vai ficar assim. O numerador, como isso aqui é um produto notável, né? A menos B, A quarta, A3B, A2B2, AB3 mais B a quarta. É exatamente esse produto notável aqui. Vai ficar A quinta menos B a quinta. Então, o produto notável é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira. Quem nunca viu essas fórmulas, anota aí no seu caderno, tá? Isso aqui, normalmente a gente só sabe aquela diferença de quadrados, né? Que é o A2B2. Mas aqui na faculdade a gente trabalha com outros produtos notáveis, tá? Então, beleza. O numerador vai ficar A quinta menos B a quinta. Então, é raiz quinta de x elevado a 5 menos B a quinta, menos 1 elevado a 5. Quanto é a raiz quinta de x elevado a 5, galera? Adivinha? Vai dar? Raiz quinta de x elevado a 5 é igual a x, né? Eu consigo cancelar a raiz. Esse era o nosso objetivo desde o início. Cancelar a raiz quinta. Olha o que apareceu aqui. O termo que zera. Legal? Então, como que a gente resolve o exercício agora? Esse era o limite original. A gente manipulou o numerador e o denominador. Vou escrever aqui de novo. Ó. Todo esse termo aqui é o numerador. Todo esse termo é o denominador. Só que agora a gente usou a álgebra, né? E conseguimos manipular os dois. O numerador ele pode ser escrito como esse termo aqui. X menos 1. X menos 1 dividido por essa raiz. E o denominador, deixa eu colocar a cor aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro passo. O numerador é esse. Beleza. E o denominador? O denominador pode ser escrito como esse termo aqui. É o que a gente fez na letra B. Se cair esse exercício nessa prova, eu quero que você acerte, hein? E fica comigo até o final, porque eu vou resolver esse exercício aqui de outras formas. Acho que vocês vão gostar dos outros métodos. Porque é mais rápido. Beleza. Aqui, muito aluno trava. Muito aluno trava quando você tem uma fração dentro de uma fração, né? Eu vou fazer com muita calma aqui para todo mundo entender. Limite quando o x tende a 1. A fração de cima é essa. E o que está acontecendo? Esse termo aqui, ó, essa fração que eu pus em vermelho, é o símbolo de divisão. Eu estou dividindo pelo de baixo, sacou? Então, sempre que tiver duas frações, tenta fazer isso. Escreve no formato linear, que fica mais fácil de fazer as contas, tá? Então, beleza. Quando você tem divisão de fração, o que você pode fazer? Multiplica pelo inverso.
Você percebeu que eu não pulo passos? Eu poderia, se fosse uma aula de faculdade, eu ia resolver essa questão em 30 segundos. Você corta tudo, é fácil ver que, aí pula um monte de passo, assume que você já sabe um monte de coisa e chega na resposta bem rápido. Só que aqui eu não estou com pressa, né? Gosto de ir bem devagar. É só você multiplicar pelo inverso da segunda fração. Agora, esse é o padrão do tipo 0 sobre 0. Sempre você vai cortar o termo que zera. Então, o x menos 1 aqui vai cortar com o x menos 1 daqui. Que limite que vai sobrar aqui dentro, gente? Vocês conseguem perceber que esse limite estava dando 0 sobre 0 por causa desse termo? Está dando um menos 1 em cima e um menos 1 embaixo. Quando você elimina o termo que zera, não vai dar 0 sobre 0 mais. Esse limite, agora, ele tem essa galera aqui no numerador e essa galera aqui no denominador. Esse limite não vai dar 0 sobre 0 mais. Substitui por 1. Em cada valor de x você vai colocar 1. Então, vai ficar 1 à quarta, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1. Isso aí, né, quando você tem raiz de 1, a resposta é 1. Em cima vai ficar 1, mais 1, mais 1, mais 1. E embaixo vai ter 4 1s. Qual que é a resposta, então? 5 quartos. Essa é a resposta do limite. Eu fiz aqui com várias páginas, porque eu fiz passo a passo para todo mundo entender. Mas com o tempo, você vai conseguir fazer esse exercício mais rápido, tá bom? O primeiro método que eu resolvi é o método da racionalização. Isso aqui é muito comum nas provas. Pode aparecer com raiz cúbica, com raiz quarta, tá? Agora, qual é o segundo método? O segundo método para resolver esse limite, limite quando x tende a 1, da raiz quarta de x menos 1, raiz quinta de x menos 1, é a substituição. Vocês sabem qual é o MMC de 4 e 5? Por que eu escolhi 4 e 5? Porque são os índices aqui, ó, do 4 e do 5. Ou seja, eu quero um múltiplo comum de 4 e 5. É 20, né? Porque 20 é divisível por 4 e 20 é por 5. Então, você, aonde tem x, você vai escrever a elevado a 20. Essa é a substituição que você faz. O x tende a 1, certo? Se o x é 1, o a também vai ser igual a 1. Então, fazendo essa substituição, você consegue eliminar as raízes mais rápido. Olha que legal. Aonde tem x, o x tende a 1, só que agora vai ficar a tendendo a 1. Era a raiz quarta de x, agora é a raiz quarta de a elevado a 20. Era a raiz quinta de x, agora é a raiz quinta de x de a elevado a 20. E a raiz quarta de a elevado a 20, a gente pode cortar. Isso aqui vai dar simplesmente a elevado a 5. Vocês sabem por quê? Porque toda raiz pode ser escrita com expoente fracionário, né? Isso aqui é 20 dividido por 4. E aqui é 20 dividido por 5. Toda raiz quadrada vira expoente fracionário. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. Aí olha que legal, a gente conseguiu escapar da raiz. Bem legal desse jeito, né? Agora, a partir daqui, você tenta substituir o a por 1. Vai dar 0 sobre 0 de novo. Então, a gente tem que manipular esse termo usando as mesmas fórmulas que a gente usou aqui, só que vai ser mais simples, porque não vai trabalhar com raiz. Ó, a quinta menos b a quinta. Deixa eu colocar aqui embaixo. E o a quarta menos b a quarta.
a gente vai usar exatamente as mesmas fórmulas. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber mais de um método para resolver o mesmo exercício. Né? É bom você ter várias ferramentas. Aí na hora da prova você escolhe a que você preferir. Em cima você tem A quinta menos B a quinta, né? A quinta menos 1. Então o A é 1 e o B é 1. Isso aqui vai ficar A menos 1, que multiplica A quarta, mais A ao cubo, mais A ao quadrado, mais A, mais 1. Eu transformei, deixa eu colocar a cor verde aqui, ó. A quinta menos 1 virou A menos 1. Eu usei essa fórmula aqui, entendeu? Deixa eu rabiscar em verde aqui. O A é 1. Deixa eu anotar aqui no canto. O A, nesse caso, vai ser 1. Não, o A não é 1, não. O A vai ser o próprio A, né, gente? E o B é 1. Eu substituí exatamente essa forma, só que o B virou 1. Então, ficou A menos 1, A ao cubo vezes 1, A ao quadrado vezes 1, A vezes 1 ao cubo, 1 à quarta, e 1 elevado a qualquer número vai dar 1, né? Beleza. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o denominador. Eu vou escrever A quarta menos 1 como A menos 1, que multiplica A ao cubo, mais A ao quadrado, mais A, mais 1. Olha que legal. Tá vendo que o termo que zero apareceu de novo? A menos 1, A menos 1. O que a gente faz com isso? Elimina. Essa é a principal estratégia do tipo 0 sobre 0. Eliminar o termo que zera. Se você quer passar em cálculo de primeira, anota aí, o primeiro passo é identificar o tipo do limite. E sempre que for 0 sobre 0, sempre identifique o termo que zera antes. Porque você já vai saber onde que você quer chegar. Então você fica manipulando o resto da sua vida. Você não sabe onde você quer chegar. Antes de começar o exercício, a gente já tem um objetivo claro, que é encontrar o termo que zera. Então corta esse termo que zera. E agora, claro que não vai dar 0 sobre 0 mais. É só substituir o A por 1. Perceba que a resposta vai ser a mesma, né? Vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 em cima. E um tanto de 1 embaixo. Então, a resposta é 5 quartos da mesma forma. Você percebeu que deu menos trabalho, né? Quando você trabalha com raiz, é mais complicado de fazer. Mas às vezes o professor pede para você fazer com raiz. Às vezes ele deixa, às vezes ele pede para você fazer com substituição. Então é importante você saber mais de um método para resolver o exercício. E agora eu vou te mostrar um terceiro método, que é usando a regra de L'Hopital. Esse método, ele é um dos mais rápidos, olha só. Quem não sabe derivar não vai entender o que eu vou fazer aqui. Porque a regra de L'Hopital se deriva para resolver o limite. Mas olha como que é rápido. Se você derivar o de cima, vai ficar 1 quarto vezes x elevado a menos 3 quartos. Menos 0. E embaixo fica 1 quinto x elevado a menos 5 quartos menos 0. Essa é a derivada. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei esse numerador, derivei e coloquei aqui. Peguei o denominador, derivei, pus a resposta aqui. Aí agora você vai resolver o novo limite. Esse novo limite, como está subtraindo por 0, né? Você não precisa de considerar o 0. Vou trabalhar só assim. Agora substitui x por 1. Vai ficar 1 quarto em cima e 1 quinto embaixo, né? Porque aqui fica 1 elevado a qualquer coisa, vai dar 1. Então você já pode cortar. E 1 quarto dividido por 1 quinto, vou escrever com calma aqui, ó. Isso aqui é 1 quarto dividido por 1 quinto. Inverte a segunda fração. Isso é 1 quarto vezes 5 sobre 1, que é igual a
5/4. Olha que beleza. Bem mais rápido, né? Ainda fiz passo a passo aqui. A gente chegou na mesma resposta. Mas toma cuidado. Muito comum nas provas o professor pedir para você resolver o limite sem usar a regra de L'Hopital. Então ele quer que você saiba manipular as funções. Então, pela terceira vez, se você quer passar em cálculo de primeira, é importante você saber resolver o mesmo exercício de mais de uma forma. Agora, eu vou passar uma mágica para vocês, tá? Já que esse método 3 é o mais rápido, vamos generalizar? Vamos colocar um índice qualquer nesse tipo de limite? E se você substituir, vai dar 0/0. Agora, usa L'Hopital. Usa L'Hopital. Vai ficar 1/A x elevado a 1/A menos 1. E embaixo, 1/B x elevado a 1/B menos 1. É só calcular a derivada do de cima e a derivada do de baixo. Então, o caso geral vai ser esse. Se você substituir o x por 1, esse termo cancela, né? Porque fica 1 elevado a alguma coisa. Então, vai dar 1/A dividido por 1/B. E isso aqui é 1/A dividido por 1/B, que é igual a 1/A vezes B/1, que é igual a B/A. Olha que interessante. Essa é a mágica dos padrões. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Se você já conhecesse esse padrão, você ia saber a resposta do exercício de cabeça. Olha só. 4 em cima, 5 embaixo. A resposta é 5/4. Acabou o exercício. Provavelmente o professor não vai aceitar assim. Mas é uma forma de conferir, de ter certeza que você acertou o exercício. Não é não? E melhor ainda. Bora apelar? Bora fazer um exercício muito louco? Vamos colocar umas raízes absurdas. O que você faz aqui? Qual é a resposta? 7/9. E aqui? 10/3. E aqui? 11/8. E aqui? 12/3. Nesse caso vai dar 4. Olha isso, a gente fez 4 exercícios de limite. Avançados, são exercícios difíceis. E fizemos de cabeça. Por quê? Nós conseguimos identificar um padrão nos limites. Então é isso, galera. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Essa live foi muito boa. Acho que deu quase 1 hora. Eu foquei aqui no limite do tipo 0/0, mais especificamente no tipo em que você tem raízes. Né? Tem outras, né? Pode ter polinômio, pode aparecer com expansões. Aqui eu foquei em raízes. Eu sempre gosto de pegar um assunto específico e aprofundar nele. Primeiro eu expliquei o que é o limite do tipo 0/0. Depois eu expliquei um padrão muito legal de produtos notáveis. Então você consegue fazer A2 menos B2, A3 menos B3, A4 menos B4. E com esse padrão você consegue chegar em diversas formas. E uma das maiores aplicações desse produto notável é a eliminação de raízes, ou racionalização. Nós vimos também quais são os tipos de limites, né? Eu passei aqui em 11 tipos de limites. Foi uma coisa que eu inventei, depois de fazer muito exercício. Passei uma dica de estudo também, para quem está pensando em desistir de passar em cálculo de primeira, porque está com base fraca em matemática. E a gente resolveu um exercício avançado de cálculo. Esse exercício aqui, eu esqueci de falar, mas foi uma aluna chamada Laiane Braga. Ela faz engenharia civil no Cefet-MG. Ela está no curso de cálculo 1. Foi ela que enviou essa questão para mim, tá? Então, espero ter ajudado você, tá, Laiane? E a gente resolveu essa questão de 3 formas diferentes, sempre tentando identificar padrões. Na primeira forma, a gente usou racionalização, eliminação de raízes. Aí, na segunda, a gente resolveu usando substituição de variáveis, que foi mais fácil.
Depois a gente resolveu com L'Hopital, que foi 2 linhas. E depois eu passei um padrão para vocês que a gente resolveu de cabeça. Em menos de 5 segundos, você já consegue resolver o exercício. Vocês conseguiram ver a mágica da identificação de padrões? Muito obrigado a você que chegou até aqui, assistiu essa live até o final. Tá? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você ficou me vendo aqui fazendo conta durante quase 1 hora. Então eu reconheço o seu esforço. Mas se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, cuidado, porque só essa live não é suficiente. Essa foi a lista que a Laiane passou para mim. Olha só, é uma lista com vários limites. E esse limite aqui, olha, foi o que eu escolhi para fazer a live de hoje. Por que eu não fiz todos? Porque cada um desses limites aqui tem um padrão diferente. Se eu começar a fazer exercícios com padrões diferentes, ninguém vai conseguir fixar a matéria. Aí perde um pouco de sentido para mim. Esse limite aqui, ó, é do tipo 0/0, por exemplo, esses 2 primeiros. Esse limite aqui é do tipo 3. Esse aqui é do tipo 3, não, do tipo 4, né? Porque é uma função em partes. Limite com funções modulares. Cai no tipo 3. Esse limite aqui, ó, é o limite trigonométrico. Aquele limite fundamental trigonométrico. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem 0/0 com divisão de polinômios. Tem o x tendendo a infinito, que é o limite do tipo 5. Então, tá vendo que pode cair, né? Na prova, normalmente cai vários padrões misturados. E isso não é eficiente para você estudar. A melhor forma de você estudar e passar em cálculo de primeira é escolher um padrão e focar nele. Quando você dominar um padrão, aí você passa para o outro. Tá? Olha esse limite aqui, por exemplo. Esse limite aqui também é bem legal. Ó. Bem diferente. Você tem uma função em partes misturada com derivada por definição. Então, eu estou mostrando para vocês que essa live foi incrível. Mas, se você quiser passar em cálculo de primeira, só isso aqui não é o suficiente. Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado aí a Laiane e a todos os outros alunos que vão assistir esse vídeo. Falou, galera. Valeu!